Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo estando no meio do nada? Porque foi exatamente isso que 3 pessoas sentiram ao acampar em florestas afastadas, longe de tudo e de todos. Uma delas viu um homem parado entre as árvores por horas, sem se mover. A outra acordou com alguém espiando pela barraca. E a terceira, ela teve que correr por horas no escuro, sem saber quem ou o que estava atrás dela. Esses relatos são reais, e o mais perturbador é que nenhum deles conseguiu explicar o que viu até hoje. Isso foi em 2015. Eu fiz uma viagem de carro até uma floresta a algumas horas de distância. Havia uma trilha que levava até um antigo posto de observação contra incêndios abandonado, e eu estava realmente empolgado para explorá-lo. Vale mencionar que tecnicamente era ilegal entrar ou acampar lá, já que a estrutura não era mais mantida e podia estar instável. Eu tinha feito algumas pesquisas online, e a maioria das pessoas dizia que parecia estar em boas condições. Mas o último post que encontrei sobre o lugar era de 3 anos antes. Então eu realmente não sabia o que encontraria quando chegasse lá. Encontrei uma pequena valeta ao lado da estrada onde consegui estacionar. Peguei minha mochila com mantimentos para 2 dias e comecei a caminhada. Em viagens assim, geralmente não há trilhas definidas para chegar até o lugar. Então, eu usava um GPS portátil via satélite para garantir que estava indo na direção certa. Mas, na verdade, o tempo todo eu estava só atravessando terreno desconhecido no meio da floresta. A caminhada a partir da estrada durou cerca de 4 a 5 horas. Quanto mais eu avançava, mais denso e difícil ficava o terreno. Eu estava realmente contando com a possibilidade de o posto de observação ainda estar intacto e em condições para eu passar a noite. Mas, se não estivesse, eu teria que encontrar algum outro lugar por perto para montar minha barraca e dormir. Depois de várias horas cansativas caminhando pela mata, finalmente cheguei lá. Consegui ver o prédio despontando por cima das árvores e quando me aproximei, ele até parecia estar em um estado razoável. A tinta estava desgastada, claro, mas a estrutura parecia firme. Dei alguns empurrões nas vigas de sustentação e elas estavam bem sólidas, então tentei a sorte subindo pela escada. Era de metal e parecia resistente, mas ainda assim rangia a cada passo. Quando cheguei ao topo, fiquei maravilhado com a vista. Eu conseguia ver praticamente toda a floresta. Não havia prédios, estradas ou casas por quilômetros em todas as direções. Era só mata. Depois de apreciar a paisagem, andei pela beirada e entrei no posto de observação. Era bem pequeno, nada daqueles grandes que a gente vê sendo transformados em Airbnbs ou coisa assim. Era só um cômodo, com uns 14 metros quadrados no máximo. Havia uma cama apodrecendo em um canto e uma escrivaninha de madeira antiga em outro, com janelas enferrujadas ocupando toda a parede. Não havia muito mais para ver ali dentro. Então larguei minha mochila, estendi meu colchão e saco de dormir, e depois preparei uma refeição no meu fogareiro portátil. Quando o sol começou a se pôr, saí para a beirada e fiquei assistindo. Foi, de longe, uma das vistas mais incríveis que já vi. Mas a sensação foi que passou muito rápido, e de repente já era noite. O céu estava nublado, então nem a lua nem as estrelas iluminavam. Sem muito mais o que fazer, continuei sentado ali por um tempo, provavelmente 1 hora. Depois vi algo lá embaixo. Havia uma luz se movendo entre as árvores. O estranho é que não parecia uma luz artificial comum. Tinha um tom alaranjado e ficava tremeluzindo, como se fosse uma tocha, o que me levou a acreditar que talvez fosse exatamente isso. Alguém carregando uma tocha, andando entre as árvores, não muito longe de onde eu estava. A chance de ter outra pessoa por ali, ao mesmo tempo que eu, em uma área tão remota da floresta, era mínima. Ainda mais porque nem existia trilha até o lugar.
Além disso, caminhar à noite usando uma tocha em vez de uma lanterna era bem incomum. Fiquei observando a luz se mover por um tempo, até que ela desapareceu atrás de alguma coisa e não voltou mais. Por uns 30 minutos, não vi sinal dela. Mesmo assim, continuei ali fora, apreciando a calmaria e o silêncio da noite. Eventualmente, o vento começou a esfriar. Então me levantei para dar uma última olhada antes de entrar. Mas quando olhei, para baixo da plataforma, alguém estava lá. Estava parado no gramado entre o posto de observação e a floresta, e parecia estar olhando diretamente para mim. Talvez fosse a pessoa da luz que eu tinha visto antes. Olá, eu disse. Não sabia muito bem o que dizer. A pessoa não se mexeu, nem respondeu nada. Foram uns 10 ou 15 segundos estranhos, nós dois só nos encarando, até que ela levantou uma das mãos, como se estivesse acenando ou se desculpando, e então se virou e entrou na mata. Sem luz nenhuma. Aquilo foi incrivelmente assustador e perturbador, mas por algum motivo, naquele momento eu me convenci de que era só outro trilheiro querendo passar a noite no posto. Provavelmente estava apenas tentando ver se já tinha alguém lá dentro. Por que ele hesitou em responder e só levantou a mão? Não sei. Fiquei do lado de fora mais um pouco, mas como não vi mais nada, entrei e me enfiei no saco de dormir para me aquecer. Foi um pouco difícil dormir por causa do vento batendo nas janelas e as vigas de madeira rangendo, mas eventualmente consegui adormecer. É difícil saber quanto tempo se passou. Mas quando acordei, o vento tinha parado e ainda estava bem escuro lá fora. Abri os olhos me perguntando por que tinha acordado tão de repente. E então ouvi um som familiar, o leve rangido metálico da escada do lado de fora. Sentei na cama achando que devia ter imaginado, mas aí ouvi de novo. E de novo, alguém estava subindo a escada. Não dava para saber se estava no início ou no fim da escada. Só dava para ouvir os rangidos das dobradiças no topo, cada vez mais próximos. Lá fora, pelas janelas, estava tudo completamente escuro. Abri meu saco de dormir e me levantei, com o coração disparado. Peguei minha mochila e fui até a beirada. Durante os 20 segundos que levei para me levantar, os rangidos ficaram mais rápidos, como se a pessoa estivesse subindo com pressa. Até que de repente pararam, bem quando cheguei na beirada. Fiquei parado ali por um instante, esperando ouvir algum som. Depois, comecei a andar devagar pelo passadiço, olhando cuidadosamente em direção à abertura da escada. Ninguém estava lá. Caminhei com cuidado até a borda e, com o coração disparado, me inclinei e olhei para baixo. Ninguém na escada. Fiquei em choque por um segundo, confuso, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi passos repentinos correndo pelo passadiço de madeira atrás de mim. Só consegui ver um vulto escuro correndo entre as janelas do outro lado. Não hesitei. Me abaixei na escada e comecei a descer o mais rápido que consegui. Foi aterrorizante descer aquela escada de metal escorregadia enquanto meu corpo inteiro tremia de adrenalina, com alguém logo acima de mim. Cheguei até a metade da descida quando vi a cabeça da pessoa espiando por cima. Não parei até alcançar o chão e entrar na floresta. Sinceramente, não sei por que peguei minha mochila quando levantei para ver o que estava acontecendo. Mas foi a melhor decisão que já tomei. Talvez tenha salvado minha vida. Com minha lanterna e o GPS, consegui encontrar o caminho de volta até o carro. Até onde sei, não fui seguido. Entrei no carro, dirigi embora e nunca mais olhei para trás. Sou uma mulher de 24 anos, do norte do Arizona. Isso aconteceu há alguns anos. Na época, eu estava morando em uma van pequena, adaptada para camping, viajando pela costa oeste. Tem muita gente que leva esse estilo de vida morando em vans ou em trailers. Eu sempre evitava as grandes cidades e preferia acampar em cidades pequenas entre um destino e outro.
Mas na maioria das vezes, eu gostava mesmo era de acampar no meio do mato. Estar sozinha no meio da floresta era onde eu me sentia mais confortável e onde realmente aproveitava essa vida de estrada. Acho que parte disso é porque, para mim, sempre foi mais seguro estar sozinha no meio do nada do que acampando escondida num estacionamento movimentado de cidade grande. Não me entenda mal. Pode ser assustador à noite, sim, mas eu sempre senti que estava mais segura longe de outras pessoas. Naquela semana, eu estava viajando devagar entre duas grandes cidades em Washington. Estava fazendo o trajeto pelas estradas secundárias e parando em áreas de camping por alguns dias. Nesse dia específico, saí da estrada principal e entrei por uma trilha de terra que levava a floresta adentro. Havia alguns espaços para estacionar ao longo do caminho, mas todos estavam vazios e parecia que ninguém passava por ali fazia um bom tempo. Então continuei, na esperança de encontrar um local mais isolado e bonito. No final da trilha, havia um espaço circular grande onde dava para estacionar. Não era exatamente bonito, só árvores ao redor, mas era amplo, isolado, tranquilo e ainda tinha um círculo de pedras no chão próprio para fazer fogueira. Nivelei a van e estacionei. Como era primavera, chovia praticamente todos os dias naquela região de Washington. Então, eu não tinha muito o que fazer fora da van. Abri a porta lateral para entrar um pouco de ar fresco, enquanto preparava minha comida num fogareiro a gás. Era por volta do pôr do sol, então ainda faltavam algumas horas até a hora de dormir. Cerca de 30 minutos depois, o sol já tinha se posto e a chuva começou a apertar. Fechei a porta para não molhar nada e deixei só uma das janelinhas traseiras um pouco aberta. Sentei na cama e comecei a assistir a uma série no notebook. No meio do episódio, de repente apareceu um reflexo de luz na tela. Antes que eu pudesse reagir, a luz simplesmente apagou. Não se afastou, foi desligada, como se alguém tivesse apertado um botão. Virei e olhei pela janela, mas não vi nada. Estava muito escuro e chovia bastante. Eu não fazia ideia de onde a luz podia ter vindo ou o que era aquilo. Como havia outras áreas de camping pela trilha, tentei convencer a mim mesma de que devia ser só outro campista. Talvez os faróis de outro carro que encontraram algum espaço entre as árvores e acabaram refletindo na minha janela. E que a pessoa só tinha desligado o carro, mas havia um problema. A luz não vinha da estrada. Atrás da minha van só havia árvores. Talvez houvesse alguma trilha por ali que eu não conhecia, mas de qualquer forma não tinha muito o que investigar. Voltei a assistir meu programa, ainda que de vez em quando desse uma olhada pela janela, achando que talvez tivesse ouvido algo. Só que, com a chuva batendo no teto de metal, era difícil saber se eu realmente tinha escutado alguma coisa ou não. Toda vez que eu olhava não via nada. Então tentei não me preocupar tanto. Acho que eram umas 10 ou 11 da noite quando decidi que era hora de dormir. Desliguei tudo, fechei todas as janelas e puxei as cortinas. Ficou praticamente tudo escuro lá dentro. Me enrolei nos cobertores e tentei dormir. Normalmente não tinha problema nenhum para pegar no sono, mas naquela noite simplesmente não conseguia. Infelizmente, a chuva piorou ainda mais depois de um tempo e trovões começaram a estourar. O barulho era tão alto que dormir se tornou impossível. 2 horas depois, no meio daquela tempestade toda, juro que ouvi algo do lado de fora. Foi alto o suficiente para saber que não era minha imaginação. Parecia alguém correndo e chutando um galho seco no chão, bem perto da van. Assim que ouvi isso, o som parou. Estava escuro demais até para ver o chão do lado de fora da janela. Quanto mais eu olhava, mais desconfortável eu me sentia. Tive a nítida sensação de que alguém também estava me olhando. Acabei cobrindo a janela de novo e fiquei parada, tentando me convencer de que eu estava exagerando. Mas 1 minuto depois, ouvi uma voz. Era uma voz masculina,
como se estivesse cochichando em voz alta, conversando com outra pessoa. Fiquei em silêncio, com medo demais de abrir qualquer cortina e olhar de novo, porque se alguém estivesse realmente ali fora, com certeza me veria. Só que, claro, se eles estavam ali, já deviam saber que havia alguém na van, o que tornava tudo ainda mais assustador. Fiquei assim por uns 2 ou 3 minutos, sem ouvir mais nada além da chuva e dos trovões, até que escutei algo do lado da porta lateral da van. O som era como de plástico se dobrando. Alguém estava se encostando na porta. Em seguida, vieram batidas. Alguns segundos depois, bateram. De novo. Mesmo tendo certeza de que eles sabiam que tinha alguém lá dentro, eu ainda estava paralisada de medo. Talvez eles não soubessem quantas pessoas estavam na van ou se eu era homem ou mulher. Então, achei mais seguro continuar em silêncio. Uns 5 minutos passaram com essas batidas insistentes, uma a cada poucos segundos, sem que ninguém dissesse mais nada. Eles já deviam estar encharcados e mal conseguiam enxergar com aquela chuva. Mas aí, finalmente falaram algo. "Departamento do xerife! Abra a porta!" Na hora, eu não acreditei nem por um segundo. Se fosse verdade, por que não tinham dito isso? Desde o início, continuaram batendo e dizendo diferentes frases, sempre tentando me convencer de que eram da polícia e que eu precisava abrir a porta. Parecia um último esforço desesperado para me fazer abrir sem usar a força. Levantei lentamente a cortina de uma das janelas e olhei. Só consegui ver uma figura escura perto da porta, mas pelo formato dava para perceber que não usava nenhum uniforme ou equipamento policial. Aí tive certeza de que a situação ia ficar feia. Fiquei debatendo mentalmente por uns 30 segundos, enquanto as batidas pareciam ficar cada vez mais impacientes, até que decidi arriscar. Pulei para o banco do motorista e liguei o motor. Assim que fiz isso, ouvi 2 pares de passos correndo até o lado da van. Comecei a sair dali justo quando uma das figuras apareceu na minha janela. Graças a Deus a van não atolou e consegui pegar a trilha de volta. Enquanto dirigia, não vi nenhum outro carro pelo caminho, o que tornava as intenções daquelas pessoas ainda mais perturbadoras. Fiz um boletim de ocorrência com a polícia local, que confirmou que nenhum oficial estava naquela área naquela noite, mas nunca me deram retorno. As coisas poderiam ter acabado muito, muito mal ali, mas felizmente desde então nunca mais tive nenhuma experiência parecida. Eu estava acampando em um pequeno lago durante o fim de semana. Na verdade, não era para ser nada especial. Só alguns dias na floresta, perto da água, para relaxar e nada mais. O primeiro dia foi exatamente isso. Cheguei, montei o acampamento e fiquei de boa o dia e a noite toda. Era um lugar meio isolado, no meio do nada. Tinha uma trilha estreita levando até lá, mas não estava marcada em nenhum mapa online ou coisa assim, então provavelmente só os moradores locais sabiam da existência do lugar. Meu pai costumava me levar lá quando eu era criança. Em todos os meus anos indo para aquele lugar, tanto quando era pequeno com meu pai, quanto mais velho, sozinho, nunca, nenhuma vez sequer, vi outra pessoa por lá. Sinceramente, nunca nem tinha sinal de que alguém mais já tivesse estado lá. Enfim, no meu segundo dia, passei o tempo andando ao redor do lago só pensando na vida. Acho que dei umas 3 ou 4 voltas completas durante essas horas de caminhada. Estava tudo tranquilo e agradável. Até que, em uma dessas voltas, notei pegadas na terra bem na borda da mata. Eu tinha andado aquele mesmo círculo várias vezes e nunca as tinha visto antes. Onde estavam era tão claro e óbvio que eu tenho certeza de que não teria deixado passar. Pareciam ser bem recentes, e o mais estranho não era só o fato de que as pegadas significavam que alguém mais estava por ali, mas que eram pegadas descalças, literalmente. A parte do lago onde eu estava nem tinha acesso fácil à água.
Então não era como se a pessoa tivesse tirado as botas antes de nadar. Sem contar que, se fosse isso, eu teria visto ela dentro do lago. Ver aquilo me deixou muito inquieto por algum motivo, porque eu não vi ninguém por perto enquanto andava. Será que estavam me observando e não queriam ser vistos? Era difícil não ficar paranoico com isso. Pelo que consegui ver, parecia que as pegadas iam até a borda da mata, olhando para o lago, e depois voltavam direto para dentro da floresta, seguindo fundo por um bom trecho. Eu não quis seguir aquele caminho desconhecido, então voltei para meu acampamento. Fiquei olhando para o lago, ou melhor, para a linha das árvores ao redor dele, tentando ver se encontrava alguém por ali. Mas nunca vi ninguém. Quando o sol começou a se pôr, a paranoia voltou a crescer. Algo nas pegadas parecia muito errado. E saber que quem as fez provavelmente ainda estava por perto não era nada reconfortante. Quando escureceu, alimentei minha fogueira com bastante lenha e fiquei ao redor dela. Fiz o que pude para manter a mente ocupada, mas era difícil. Parte de mim sentia que era justificável estar tão inquieto, e outra parte achava que eu estava exagerando sem motivo. Mas não demorou muito até eu ouvir passos vindo da mata. Imediatamente me virei e encarei a escuridão de onde vinham os sons. Eram mais de uma pessoa. Parecia que 2 pessoas estavam se aproximando lentamente do meu acampamento. Fiquei encarando naquela direção até que eles finalmente entraram no alcance da luz da fogueira. Era um homem e uma mulher, andando lado a lado, e pararam bem na beirada da clareira, onde a luz da fogueira ainda alcançava. Eu não conseguia ver bem o rosto deles, nem muitos detalhes, só as silhuetas. Nem dava para dizer se eram jovens ou velhos. Posso ajudar vocês? Perguntei. Assim que falei isso, a mulher se virou e saiu correndo de volta para a mata, desaparecendo completamente. Mas o homem ficou onde estava. Ele não se mexeu, nem olhou para trás, nem reagiu. Foi aí que percebi que ele não estava usando sapatos. Aqueles 2, com certeza, eram os mesmos que tinham deixado as pegadas ao redor do lago. Perguntei de novo se podia ajudá-lo, mas ele também se virou em silêncio e voltou para a mata. Por dentro, entrei em pânico. Aquilo foi o encontro mais estranho e perturbador que já tive. Quase parecia que não era real. Eu não queria ficar mais um segundo naquela floresta. Comecei a arrumar minhas coisas imediatamente. Não sou do tipo que fica por perto quando as coisas começam a parecer sombrias. Felizmente, meu acampamento era fácil de desmontar. Em poucos minutos, estava com tudo empacotado e pronto para ir embora. Eu não sabia para onde eles tinham ido, mas também não queria estar ali caso eles voltassem. Chutei os troncos apagados da fogueira para garantir que ela se apagaria depois que eu saísse, e então me mandei floresta adentro. A caminhada até meu caminhão era de quase 2 horas. Nos primeiros 10 minutos, eu estava super tenso, sem saber se estava sendo seguido. Mas quanto mais me afastava, melhor eu me sentia. Cerca de 40 minutos depois, estava tudo em silêncio. Nem grilos, nem nada. Foi quando ouvi passos correndo por perto. Estavam à distância, talvez uns 30 metros de mim, e era claramente uma pessoa. Mas eu não conseguia ver nada, então só continuei andando. Poucos minutos depois, ouvi de novo. Dessa vez do outro lado. Os passos pareciam mais suaves do que deveriam, o que me levou a crer que estavam correndo descalços e que eram os mesmos 2 que vi no lago. Se eles tinham me seguido até tão longe dentro da floresta, quem sabe o que estavam tentando fazer? Por um bom tempo continuei ouvindo passos rápidos à distância, só curtas rajadas, como se estivessem me perseguindo silenciosamente e então correndo para longe. Não consigo imaginar nada mais assustador do que aquela caminhada no escuro. De algum jeito, consegui chegar ao meu caminhão. Consegui sair de lá. Queria poder dizer mais, ou ter descoberto quem eram aquele homem e aquela mulher, ou o que estavam fazendo ali. Mas não tenho nada. Talvez eu esteja louco.
Mas às vezes eu me pergunto se eles estavam vivos mesmo. Não sei. E acho que nem quero saber. Nunca mais voltei lá.